a gente tinha parado em algarismos significativos e a gente vai ver o conceito. Como eu disse no último vídeo, esse é um assunto muito importante e dessa vez eu estou preparado. Peguei um copo de água para tomar um gole eventualmente, porque eu não estou acostumado a conversar tanto tempo seguido. Então, vamos lá. Algarismos significativos. Esse conteúdo ele é tão importante que chega a ser engraçado o quanto alguns livros falam isso no começo. Ele te apresenta todo o conceito e depois ele descarta completamente essa informação. E as questões que ele te traz, ele acaba errando bastante, se atropelando por completo, porque ele fala da importância de tu entender o porquê daqueles números depois da vírgula, ou o que aquilo significa, que tu está indicando a precisão das tuas medidas. E nas questões que ele apresenta para ti, ele não se importa com isso. É engraçado ver o gabarito de alguns livros, assim, as respostas às questões, completamente avesso, assim, sabe? 4 números depois da vírgula lá, para uma questão que ele diz que o Zé pegou uma trena e mediu a distância dele até o poste de luz que tem na frente da casa dele. Aí ele te apresenta a resposta com 4 algarismos depois da vírgula. É muito engraçado, né? Para uma medida grosseira com a trena, mas é engraçado a precisão que aquilo ali tem, né? Que pelo menos alguns livros apresentam. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai prestar bastante atenção no que o autor desse livro, ou os autores, né, tem para dizer para gente. Então, considere uma régua comum, daquelas graduadas em milímetros. Essa régua tem precisão até o milímetro, o que significa dizer que sua menor subdivisão corresponde a 1 milímetro. Então, se a gente olhar aqui os espacinhos da régua, o menor pedacinho aqui seria 1 milímetro. Então, tá bom, até que eu entendi. Admita agora que, utilizando essa régua, uma pessoa vai realizar uma medição de comprimento de uma pequena haste metálica. Para tanto, a origem da escala deverá ser colocada coincidindo com uma das extremidades da haste, em seguida realiza-se a leitura. Então, vamos olhar aqui. Uma das extremidades está no zero aqui, bonitinho. E aqui do 0 até o 1 a gente tem 10 milímetros, e assim até o 2 tem 20. Deu para entender, né? Até o 4 a gente tem 40 milímetros aqui. Agora aqui, nesse caso, a gente tem 45 milímetros. Vem para cá, é o máximo de zoom que eu consigo dar. Então 46, 47... não chega a dar 48 milímetros, fica ali 47 alguma coisinha, tá? 47,5, 47,5 milímetros eu diria, é o que a minha visão tá me dizendo, tá? Então essa seria a medida grosseira olhando para aquilo dali, é o máximo que tu pode dizer, a melhor aproximação que tu tenha por aí, 47,5 milímetros. Se eu tô enxergando bem, olha, o livro deu um zoom, fica por aí. Vamos ver o que ele vai dizer para nós. Então vamos supor que o valor apresentado para o comprimento L da haste tenha sido L igual a 4,75 centímetros, tá? Para milímetros tu multiplicaria por 10, aí tu fica com 47,569, né? 47,569. O 5 aqui, tudo bem, tu ainda tem mais ou menos uma indicação que seja. Agora esse 6 e esse 9 aqui, tu não tem uma precisão tão boa assim para afirmar uma coisa dessas, tá? Essas duas casas ali, depois do 5, foi bem complicado. Então, de acordo com a figura acima, é muito fácil perceber que, dispondo de um instrumento como essa régua, a pessoa não tem condições de avaliar o comprimento da haste com tamanha precisão. De fato, nem todos os algarismos incluídos na medida L igual a 4,7569 centímetros são significativos. Isso é, alguns dos algarismos componentes desse resultado foram colocados sem nenhum critério e por isso são
desprovidos de qualquer significado, né? Esse 6 e esse 9 aqui, desculpa, não tem o que fazer. Até o 5 aqui, marromeno, tu pode dizer, até o 5 vai, agora pra frente dele ele esquece. Vamos ver o que o autor vai fazer por nós aqui. Vamos passar pro outro lado. Porque pode acontecer duas coisas agora. Eu não conheço esse livro aqui, mas eu vou dizer o que pode acontecer. A gente pode ir do início ao fim desse livro com questões que eles levaram essa parte aqui a sério, então a resposta às vezes a gente vai ter que se esforçar para fazer os arredondamentos da maneira mais correta possível, as continhas do jeito mais com mais cuidado possível para chegar na resposta do gabarito. Então esse é um caminho. O outro caminho é o negócio a moda caralha, e aí meio que tanto faz, né? Eles não vão dar tanta importância para isso, e as questões, as respostas do gabarito não vão ser tão precisas, às vezes com 2 números depois da vírgula. Eu gostaria que fosse o primeiro caso, que eles respeitassem essa parte aqui, porque quando tu chegar, por exemplo, se tu for fazer um curso de física, tu vai ter aula de laboratório. Então tu vai ter que fazer os teus relatórios, fazer as medidas e dizer, olha, as medidas que eu estou fazendo são com instrumentos, a precisão dos instrumentos não é tão boa, então tu tem que indicar lá quantas casas depois da vírgula tu garante que a tua medida vai estar correta, vamos dizer assim, vai estar o mais aproximado possível da realidade. Então tudo isso tu vai ter que tomar em conta, tu vai ter que fazer os teus relatórios. E se tu pega os livros que realmente essa parte aqui assim atrasa bastante, sabe? Se tu estiver fazendo as questões ali, tu tá cuidando todas as continhas bonitinho. No ensino médio eu entendo que muita gente prefira um livro que não seja tão rigoroso assim, tu não tem que prestar tanta atenção nas coisas, não tem que fazer as contas com bastante cuidado, né, para conseguir chegar na resposta exata do gabarito. Então eu entendo que muita gente não goste disso, mas tu chegar no aula do laboratório e tu já saber, já de antemão, tu já tá acostumado a entregar as respostas com, com os algarismos significativos certinho ali, não colocar nada além, aprender a fazer os arredondamentos agora. Se tu for fazer um curso de física, matemática, química, biologia, que uma hora ou outra tu vai ter que fazer algum relatório, tu vai ter que apresentar algum trabalho, e esse conhecimento aqui vai ser importante para ti. Então, aceitar isso de começo vai te ajudar bastante no resto do teu ensino médio e posteriormente na graduação. Então, vamos continuar aqui, levando-se em conta... Por que eu também falo isso? Porque eu tô pensando que eu tô falando para mim quando eu tava no ensino médio. Então, se eu pudesse voltar no tempo e anotar tudo que me facilitaria a vida, né? Essa seria uma dessas coisas, assim, prestar bastante atenção nessa parte que de algarismos significativos, porque quando for fazer um relatório de laboratório, a tua vida vai ser extremamente mais agradável. Mas assim, é impressionante o quanto isso facilita a tua vida depois. Então tá. Levando-se em conta a régua usada pela pessoa como instrumento de medida, podemos concluir que a ela só é permitido avaliar até o 10º de milímetro, pois não dispõe de meios para avaliar centésimos ou milésimos de milímetro. O que significa dizer até o 10º de milímetro? Vamos olhar para a régua de novo. Vamos pegar essa parte aqui que tem o zoom, fica melhor. Vamos dar um zoom aqui, pronto. Significa que tu olhando aqui, ó, para esse espacinho entre esses dois traços pequenos aqui, ó, que significa 1 milímetro, né, a distância entre os dois, que no máximo, mas no máximo, tu sabe, tu olha e fala, ó, tá no meio dos dois tracinhos aqui, então é 0,5 milímetros. Então o máximo que tu pode fazer é dividir 1 milímetro em 10 aqui e tentar dizer, bom, é 0,1, 0,2 milímetros. No máximo, o máximo que tu pode fazer é dividir então 1 milímetro aqui em 10. Ou seja, a tua precisão é 1/10 de milímetro, sim, mas forçando muito, tá? Então esse é o máximo que tu chegaria. Qualquer coisa, tu dividir esse espacinho em 100 e falar que aqui seria 47, aqui dá 40, né?
45 milímetros, 46 tu tem certeza, 47 também. Agora, daqui pra cá, tu dividir isso em 100 e falar, não, eu sei que tá em 27 aqui. 0,27 milímetros a mais. Aí tu soma junto com esses teus 47, mais esse 0,27. Então, cara, é muito forçado, tá? Então, o máximo que tu pode fazer é dividir esse espacinho em 10 aqui e assim forçando muito. Então, vamos voltar pra cá. Vem pra cá. Isso, acabo falando demais, isso acabou cometendo erros. Não vamos exagerar tanto, né? A gente tá recém no começo do livro. Na medida, aí não vamos esquecer que também eu não sou professor e no máximo um aluno mediano que está se esforçando para aprender as coisas. Então esse é o máximo que eu sou. Não vai me cobrar além disso porque não tem como, tá? Vamos lá. Na medida apresentada, o algarismo 4, pera lá, concluir que ele levando em conta que a régua é usada pela pessoa como instrumento de medida, podemos concluir que ela só é permitido avaliar até o 10º de milímetro, tá? Ou dividir o milímetro em 10 lá e tentar dizer onde é que está o final daquela haste. É o máximo. Então, pois não dispõe de meios para avaliar centésimos ou milésimos de milímetro. Imagina dividir aquele espacinho por 1000 e dizer onde é que tá, onde é que é o final da haste. Então, a olho nu assim não tem como. Na medida apresentada, o algarismo 4 está correto. Sim, 4 centímetros, tu tem certeza, pois corresponde à quantidade de centímetros ou 40 milímetros, tanto faz, quantidade de centímetros inteiros que o comprimento da haste abrangeu. Exatamente. O algarismo 4 é significativo. O algarismo 7 também está correto, pois corresponde à quantidade de milímetros inteiros que o comprimento da haste abrangeu além dos 4 centímetros. Vamos lá. Vamos olhar de novo, porque não mata ninguém. Vamos dar o zoom aqui. 4 centímetros até o 4, tu garante que a medida deu certinho aqui. Não tem problema. Então, 4 centímetros é garantido. É significativo esse número aí. Agora, os milímetros aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, esse risquinho maior corresponde a 5, né? Então, 6, 7. Até o 7 aqui é garantido, ó. Onde está minha setinha aqui? Até aqui é garantido a tua medida. Daqui até o 8º milímetro aqui já deu problemas. Tu pode olhar para aquele espaço ali e falar, não, tá bem no meio aqui, ó. Tá bem no meio. Até o 7, beleza. Aqui eu sei que tá no meio. Então 0,5 milímetros ali. Então aqui é o problema de tu garantir a tua medida, tá? Então vamos ver como é que o livro expressa isso. Vamos lá. Eu vou fazer isso com muita paciência. A gente não tem pressa, eu não tenho pressa nenhuma, não sei quando é que a minha vida vai acabar. Então não vou correr, não faz sentido nenhum. Na verdade, qualquer aula de qualquer professor, tu vai ver isso daqui extremamente bem resumido e rápido. Inclusive a resolução desse livro aqui, se tu procurar no YouTube, tu vai encontrar. Eu acho que tem, sei lá, pelo menos 5 canais que já fizeram boa parte das questões desse livro e explicam a parte teórica. Então não tem como competir com essas pessoas. O que eu vou fazer é aprender, né? É ler tudo, prestar atenção, o que eu achar relevante, o que eu souber, eu vou chamar a atenção de vocês, falar, olha, isso aqui a gente vai usar depois, presta atenção. Isso aqui, para quem for fazer um curso na universidade, isso aqui vai ter que poupar muito tempo. Então, é esse tipo de coisa que eu posso oferecer, que geralmente tu não vai encontrar numa aula rápida lá de 10 minutos no YouTube, que, de novo, tá bem resumida, tem as partes mais importantes, mas não tem isso daqui, a calma, a tranquilidade e uma conversa. Então vamos lá. Na medida apresentada, então a gente já viu que o 4 é significativo, a gente já viu que o 7 também está correto, pois ele corresponde à quantidade de milímetros inteiros que o comprimento da haste abrangeu, além dos 4 centímetros, tranquilamente o 7 está sereno ali na medida. Agora o algarismo 5 corresponde a décimos de milímetro e foi avaliado. Isso é, a pessoa subdividiu mentalmente em 10 partes
iguais 1 milímetro compreendido entre os 4,7 centímetros e 4,8 centímetros. Mentalmente, imagina dividir em 100 mentalmente. Por isso que eu digo que é engraçado, porque tu pega o Zé lá, que pegou a trena, e foi medir a distância dele até o poste que fica na frente da casa dele, e a resposta tem 4 números depois da vírgula. Sabe? É realmente muito engraçado. Vamos lá. Então aqui, isso é aquela parte que eu falei de... Como é que é o nome agora? Até me esqueci. Contextualização, que é um pouquinho, que estraga um pouquinho a questão. Então tá, 4,8 centímetros. E julgou que o comprimento da haste abrangeu 5 dessas partes. Foi o que a gente fez, né? A gente olhou e falou, tá na metade ali, meio milímetro. Então o logaritmo 5 pode ter sido avaliado, por ter sido avaliado, é duvidoso. De fato, outra pessoa que tivesse realizado a mesma medição poderia julgar que o número de décimos de milímetro é 4 ou talvez 6. Exatamente, ele dividiria por 10 de novo, olharia e falaria, 4. Então, porém, como o algarismo 5 pôde ser avaliado, ainda é significativo. Tá? A gente achou que era 5, mas ainda assim esse número faz sentido. Agora, o 6 e o 9, os algarismos que seguem o 5, que seria o 6 e o 9, no entanto, foram incluídos na medida ao saber da imaginação do experimentador. Ao sabor, desculpa. Botei ali, pelo menos eu achei engraçado, mas é ao sabor da imaginação do experimentador. O algarismo 6 corresponde a centésimos de milímetro e o 9 a milésimos de milímetro. A pessoa que utiliza uma régua graduada em milímetros para fazer uma medição como essa não dispõe de recursos para tal avaliação. Nesse caso, os algarismos 6 e 9 não são dotados de significado e, portanto, não são significativos. Só seria possível aumentar a quantidade de algarismos significativos se o comprimento da haste fosse medido usando um instrumento de maior precisão. É o caso, por exemplo, de um paquímetro, que permite a leitura correta dos décimos de milímetro e a avaliação dos centésimos de milímetro. Daí a coisa já fica um pouco mais bonita, um pouco mais precisa. Eu tenho um paquímetro aqui, mas não sei usar direito. É aquela coisa marromeno. Mas é aquela coisa também, né? A gente assiste um vídeo de 10 minutos no YouTube e a gente aprende a usar. Então, podemos dizer então que a precisão de uma medida está associada à quantidade de algarismos significativos nela presentes. Exatamente. Então, vamos vir para cá. Então, resumindo, a medida descrita no exemplo é composta de 3 algarismos significativos, 4, 7 e o 5, sendo os 2 primeiros corretos e o terceiro avaliado. Tá? Então vamos copiar aqui. Vamos copiar, né? Porque é muito importante fazermos anotações. Em uma medida, são aqueles que sabemos estarem corretos. Tá? Então, algarismos significativos, eu vou colocar assim, em uma medida. Eu escrevi errado no primeiro dia, depois eu fui ver ali quando eu fui copiar o texto para colocar no YouTube, na descrição do vídeo. Não era era 2 frases, mas enfim, eu vi que eu tinha errado 2 palavras e coloquei a letra errada. Em uma medida são, vírgula, são o quê? São aqueles que sabemos estarem corretos. São aqueles que sabemos estarem corretos. E mais um. E mais um, vírgula o quê?
e apenas um avaliado, tá bom? E apenas um avaliado. O cara avaliado ou duvidoso. Vamos botar aqui duvidoso. Então, no resumo da ópera, a gente só pode ter um algarismo que a gente não tem certeza dele. O resto, todos, tu tem que ter certeza absoluta. Qualquer um que medir tentar fazer a mesma medida que tu, tem que chegar nos algarismos que são os significativos, ele tem que obter os mesmos. No duvidoso aí pode ter uma divergência ali, mas o resto não pode divergir nas medidas. Então a gente aprendeu alguma coisa nova hoje, olha que maravilha. Vamos voltar para cá. Assim dizemos que a medida do comprimento da haste metálica é L igual a 4,75 centímetros. Se eu for medir aquela haste lá, o 4,7 centímetros é certeza que eu vou achar. O 5, aí já eu posso achar 4,74 centímetros. Tu pode achar 4,78. Pode, não tem problema. Então o último aqui, duvidoso. O resto não pode ser duvidoso. Legal. Transformaremos a medida L igual a 4,75 em quilômetros. Opa, transformaremos mesmo. Então a gente vai obter 0,0000475 quilômetros. Se inicialmente a medida dada em centímetros apresentava 3 algarismos significativos, agora ela expressa em quilômetros com quantos ficou? Tá. Ficou com o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 algarismos significativos e um duvidoso, porque essa é a regra. Então, eu acho que é isso. Então vamos copiar isso, porque não custa nada. Então o nosso L inicialmente, eu queria aquele L lá, mas não vou mudar a fonte aqui para depois não dar problema. Essa fonte aqui já está funcionando bem, deixa ela quietinha. Então inicialmente é 4,75 centímetros. Converti para quilômetros. Como é que eu faço as conversões? Bom, meus amiguinhos, a gente vai usar um conhecimento que eu já mostrei nos vídeos resolvendo questões de matemática e falei que a gente ia usar aqui. Na física, em história, geografia, alguma hora tu vai ter que fazer alguma conversãozinha ali, seja de tempo, qualquer coisa assim. Então, para quilômetros, como é que eu faço? Porque eu acho melhor do que decorar. Multiplica por 3, alguma coisa, divide por... Não, para mim não serve, porque esse é um conhecimento muito limitado e, sei lá, para mim não adianta. Então como é que eu faço? Deixa eu só lembrar o atalho, eu acho que é Alt Shift E, para inserir as frações. Primeiramente, eu quero que eu tenha a minha medida em centímetros, tá? E eu quero converter para quilômetros. Eu vou copiar minha medida, 4,75 centímetros. E por que tu botou uma fração? Porque está sendo dividido por 1. Acostume-se com isso. Bom, agora, o que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que centímetro desapareça, eu quero muito que isso daqui desapareça e aqui se torne quilômetros. Isso é o que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar e dividir por algo equivalente, tá? Para não afetar o valor, esse valor aí de 4,75. Eu não quero alterar isso. Então, vou multiplicar essa fração aqui
e dividir por algo equivalente para não acontecer nada com ela, em princípio. Então, vou multiplicar pelo quê? Vamos lá. Eu não sei direto de centímetro para quilômetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir por equivalente em metros aqui. Eu tenho centímetro aqui em cima, tá? Tá na parte de cima da fração. Eu quero que isso aqui suma, tá? Uma hora vai chegar em quilômetro. Então, se eu dividir isso aqui por... vou multiplicar por 1 metro em cima, tá? E 1 metro é a mesma coisa do que 100 centímetros. Isso eu sei. Então, beleza. O que aconteceu aqui? Primeiramente que eu desapareci com esse centímetro aqui. Isso aqui corta fora com esse daqui. Então, foi-se embora. Sobrou o quê? 1 em cima e aqui dividido por 100 na parte de baixo. Tá, mas aí ainda assim não resolve o meu problema. O que tu tem que fazer aqui no caso é escrever isso aqui no caderno, tá? A gente vai usar essa regrinha sempre, eu vou fazer com mais calma no início, depois eu vou fazer mais rápido isso daqui para não perder tanto tempo. Mas toda a conversão que eu faço assim. Eu deixei de ter problemas fazendo as coisas desse jeito, porque, tem que converter horas para minutos. Não tem problema, faz desse jeito aqui. Mas tem que converter lá da pressão em para DIN, não sei o que. Não tem problema, faz desse jeito aqui. Centímetro cúbico para metro cúbico. Não tem problema, mesma porcaria. Só tu sabendo equivalências. O que tu tem que ser, a regra principal é: eu quero me livrar dessa unidade aqui, então eu vou dar um jeito de ir fazendo isso. Então considera esse CM aqui como se fosse um número que seja, só para te não se acostumar a poder cancelar ele com esse aqui de baixo, tá? Não é a forma correta de falar o que está acontecendo aqui nessa divisão, mas o CM vai embora. Então, agora, o que eu faço? Eu poderia fazer isso direto, mas eu não lembro a relação de quilômetro para centímetro. Então, paciência. Agora eu vou multiplicar aqui, agora eu fiquei com algo que é em metros, tá? Então eu já tenho 4,75 dividido por 100 metros. E eu quero quilômetros. Então eu sei que 1 km, que não ficou muito bom, né? Deixa eu puxar isso aqui para cá. Pronto. 1 quilô. Paciência, paciência. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1, 2, 3 metros. Pronto. Tá aí. Agora esse metro aqui cancela com esse daqui. E no final das contas, o centímetro tinha ido embora aqui, né? Primeira multiplicação que eu fiz. Na segunda, agora eu consegui o que eu queria em cima, que é quilômetro, porque o metro cancelou com esse, então também foi-se embora. E o que eu vou ficar no final? 4,75 centímetros. Então, 4,75. Isso aqui parece complicado só das primeiras 20 vezes que tu faz. Depois, tu te acostuma, tá? É bem mais fácil fazer desse jeito aqui do que ficar decorando. Multiplica por 3,6, divide. É muito pior desse outro jeito aí. Isso aqui corresponde ao quê? A 4,75. Aqui eu vou ter que meter uma fração de novo. Infelizmente, vamos colocar aqui essa daqui. Essa daqui permite colocar outra fração aqui dentro, mas aqui vai ser mais simples. Sobrou o que aqui? 4,75 quilômetros agora. E olha aqui, ele está sendo... Aqui eu tenho uma multiplicação, então eu vou fazer 100 vezes 1000. Lembra quando a gente está multiplicando por 100, por 10, por coisa? Tu pega o primeiro número, deixa aí, 100. Agora está multiplicando por 1000. Coloca 1, 2, 3 zeros. Pronto. E é isso aí.
Então, agora eu tenho 4,75 dividido por isso aqui, por 100 mil. O que tu faz com a vírgula nesse caso? Tu vai andar para trás quantas casas? Conta o número de zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. É o que tu vai ter que andar para trás. Então, 4,75 centímetros. Cara, isso no caderno é mais fácil fazer, tá? Desculpa, a gente vai ter que trabalhar com esses números grandes por enquanto. Eu não tenho o que fazer. Então, vamos botar aqui 0, bom, eu já andei a vírgula, ela vai andar um para trás aqui, para trás do 4, e o resto eu vou completar com 0. Então, vão ser 4 zeros aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 4, 7, 5. Vamos ver se faz sentido? Olha só. Aqui fica, é ruim, né, fazer essas contas aqui quando a vírgula tem que ir para trás dos números, né, ir para a esquerda do primeiro número ali. É bem chatinho, mas vamos lá. Tu dividiu isso aqui por 100 mil. Então a vírgula estava aqui no 4, bonitinha. Quantas casas ela vai ter que andar para trás? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. E chegou aqui. Tá, mas chegou aqui porque esse outro zero tá aí. Bom, tu tem que colocar. Então, não tem o que fazer. Chegou ali no final, tu não vai deixar a vírgula sozinha, né? Esquecida. Então, tem um zerinho ali do lado dela também. Vamos ver se isso aqui corresponde ao meu L. Isso aqui em quilômetros, tá? Desculpa. Eu não coloquei a unidade aqui, quilômetros. Então, vamos ver se essa medida aqui corresponde ao que o livro apresentou lá. Só para ver se eu fiz a conversão certa, né? Imagina, eu estou ensinando vocês a fazer um negócio, falando que é o melhor jeito possível de fazer. É demorado, mas tu nunca vai te apertar em lugar nenhum quando tu tiver que fazer conversões, fazendo dessa maneira aqui, nesse passo a passo, porque de outras formas, às vezes tu não lembra, cara. Que nem eu digo, tem números que é só multiplicar por 3,6 quando tu quer converter hora lá, eu acho. Já nem lembro, tu vê? Eu já nem gravo isso daí. Mas chega momentos que tu esquece. E aqui, essas relações aqui, ó, de centímetro e metro, pô, tu sabe que 1 metro é 100 centímetros. Tu sabe que 1 quilômetro é 1000 metros. Esses valores tu acaba usando quase sempre. Então é mais difícil de tu esquecer. Uma coisa que tu usa quase que diariamente quando tá resolvendo esse tipo de questão ou no dia a dia na vida, assim. Então, eu acho mais fácil, tá? Fazer conversões desse jeito aqui. Eu acho mais intuitivo, tá? Não é só multiplicar por 3,6. Claro que aqui o que seria... tu quer converter de centímetro para quilômetro? Divide por 100 mil. Pronto, acabou. Essa é a regra, então. Viu? É só dividir por 100 mil. Então, no final, só faz isso. Quer converter de centímetro para quilômetro? Divide o número por 100 mil. Pronto. Que lindo, né? Tu vai querer decorar uma coisa dessas? Eu acho que não, tá? Não sei que tu vai resolver um vestibular muito específico e depois que tu passar, tu não quer mais usar aquele tipo de conhecimento ali, tá? É só para te passar no vestibular. Aí tu pega uns macetes, tu pega umas regrinhas aí, tudo bem, eu não tô julgando ninguém. Agora, se tu vai recorrer, tu vai precisar desses conhecimentos no teu dia a dia. Eu tô dizendo que tu vai precisar disso aqui no ensino médio. Não compensa decorar regrinha, não compensa decorar macete, porque isso daqui vai te poupar muito tempo. Tu vai ver que eu posso até demorar resolvendo umas questõezinhas de conversão que a gente logo vai fazer, mas que geralmente eu vou acertar. Geralmente vai ser fácil fazer essas conversões. Assim, isso aqui no caderno é rapidinho que tu faz, entende? Tu não tem que estar inserindo frações, abrindo um atalho aqui para inserir uma fração e escrever. Não, tu faz quase que automático esse tipo de coisa. Então, siga o meu conselho, faça assim, vamos ver se a resposta é certa. Tá? É 1, 2, 3, 4 zeros e um número. 4 zeros
e o número. Tá aí. Aqui, nesse caso, né, a nossa resposta seria o quê? Quantos algarismos significativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 5 é duvidoso, por conta da regra que a gente acabou de copiar. Em uma medida são aqueles que algarismos significativos. Eu vou botar. Deixa assim, tá certinho. Em uma medida são aqueles que sabemos estarem corretos e mais um e apenas um avaliado ou duvidoso. Então, o 1 só é duvidoso. Então, beleza, tem o 7. Essa é a minha resposta. Vamos ver se está certo. Se inicialmente a medida dada em centímetros apresentava 3 algarismos significativos, 3 significativos. Tá, então 8. Foda-se. Então 8 algarismos significativos e um duvidoso. Um deles só é duvidoso. Tá, então... Como a precisão da medida não foi alterada, tá vendo? Ó, é isso que eu digo. Não sou professor, eu tô aqui aprendendo junto com vocês esse belo livro. Obviamente eu já resolvi, já mostrei no canal, eu tinha postado até lá a resolução inteira de um livro de Física 1 que eu fiz. Tô resolvendo o outro aqui que já tô nos capítulos lá de óptica. Então, eu já fiz questões assim, mas nem tudo fica guardado na cabecinha, sabe? Principalmente para quem não precisa da aula, eu não preciso estar decorando tudo, eu guardo o essencial e aí agora a gente resolvendo isso aqui, o livro inteirinho é complicado, complica a minha situação. Mas vamos lá, com o tempo a gente pega a manha, foi muito pior o livro da matemática quando eu comecei a resolver, muito, muito pior. Nossa, os primeiros vídeos são de dar pena, mas vão ficar no canal, até porque eu não posso esconder, né, cara? A função da resolução dos livros é essa, demonstrar os erros e as dificuldades, fora, além dos acertos, né? Então vamos ficar lá, mas dá pena, os primeiros vídeos são miseráveis. Também é a primeira vez que eu tava gravando, resolvendo alguma coisa, né? Então já mais complicado ainda. Agora eu já tô pegando o jeito, já tô me acostumando, né? Então, como a precisão da medida não foi alterada, pois nenhum outro instrumento foi usado para obtê-la, a quantidade do algarismo significativo continua igual a 3. Tá bom, eu aceito, não tem problema, tá? Me ensinando, ok. Eu achei que os zeros lá contavam, então não conta. Mais uma coisa pra gente aprender. Ótimo, então. Continua agora 3. Os zeros à esquerda do 4 servem apenas para posicionar a vírgula, que traduz a nova unidade em que a medida L está dada. Assim, os zeros que precedem o 4 não são algarismos significativos. Então, tá aí, temos uma regra. Beleza, legal, aprendemos mais uma coisa. Zeros, eu até vou escrever, né, cara? Zeros à esquerda. Pelo menos a gente aprendeu a converter, né? Zeros à esquerda, e esse A tem uma crase. Eu tenho que aprender a usar crase, não sei usar. Acredita? Tô com um curso de português que já é pra ter terminado. É difícil, cara. É mais fácil gravar 20 horas seguidas resolvendo um livro desses aqui do que assistir uma aula de 10 minutos de português. Como é que pode a cabeça da gente não aceitar as coisas, cara? Não é que eu discorde do professor, nem eu discorde do conteúdo, acho que o português não seja importante. Eu só tô dizendo que eu tenho dificuldade, uma resistência a aprender aquilo, embora eu saiba que é muito importante. Não sei, vai saber o porquê. Zeros à esquerda do primeiro algarismo diferente de zero. Então tá, zero à esquerda do primeiro algarismo diferente de zero. Que porra é essa que tá corrigindo tudo, cara? Que... ignora pra não me incomodar. Porra. Editor de texto, cara, que quer saber mais do que o cara. Pô, deixa eu escrever do meu jeito. Não constituem algarismos. Não constituem algarismos
significativos. Significativos. Seria isso? Seria isso. Então tá. Então, vocês aqui não contam em nada. Ótimo. Aprendi, guardei na cabecinha. Então tá bom. Vem pra cá. O que mais que a gente tem para aprender agora? Considere um estudante que, dispondo de uma balança graduada em décimos de quilograma, realize a medição da massa M de um material qualquer. Tudo bem. Admitimos que o valor encontrado para a massa tenha sido M igual a 2,3 quilogramas. Então tá. M igual a 2,3 e tem um zero aqui, kg, quilogramas. Ok. Décimos de quilograma. Então tu pega o quilograma e divide em 10. 2 quilogramas é garantido. 2 quilogramas dessa massa que ele mediu, é garantido que qualquer um de nós vai chegar nessa medida. Agora, esse 0,3 ali, quilogramas, aí já é aquela coisa, a balança dele deu isso aí, a minha pode dar 0,2, então esse 3 aqui, se eu entendi bem, ele é o duvidoso, mas essa medida tem 2 algarismos significativos, sendo que só um deles, só o último aqui, é o duvidoso. E esse zero tá aqui de gaiato, não tinha por que estar aqui nessa medida. Que é isso que acontece nos livros, tá? Então, aquela coisa que eu falei lá da trena. Pô. O livro ele não respeita, ele te fala no início que isso aqui é um conteúdo importante, mas nas questões que ele pega, questões de vestibular, ou as questões que os próprios professores criaram pro livro, não respeitam essa regra e ele te apresenta essas medidas desse jeito e pouco importa, só vai resolvendo, entende? Tanto é que eu não me estresso, sabe? Eu só pego as questões e vou fazendo, eu já nem discuto esse tipo de coisa aí, de colocar um zero ou 2 zeros depois aqui, é coisa, sabe? Não tenho o que falar. Então admitimos que o valor está aí. Quantos algarismos significativos compõem a medida dm, tá? No meu entender aqui é só o 2 e o 3, né? Então 2 algarismos. Esse 0 aí tá de gaiato, né? A precisão do 2 está certinho, mas esse 3 aqui é duvidoso. Vamos olhar aqui. Então o 2 está ali, olha lá, bonitinho. Todo mundo vê que passou de 2 kg, o ponteirinho. Agora esse ponto 3 aí, complicado, né? Pode ser, pode não ser. Enfim, a medida de M é composta de 3 algarismos significativos. É correto, o mesmo ocorre com relação ao 3. Eu não olhei a imagem. Tá bom, então vamos olhar a imagem. Vem pra cá. É verdade. Tá no 3. Tá vendo, ó, pessoal? Outro conselho que eu vou dar pra vocês. Olhem todo o enunciado da questão antes de sair falando, sair tentar resolver. Leia todo o enunciado. Olha as figuras. São muito importantes. A gente vai analisar bastante gráfico também. Então, não seja precoce que nem eu, tá? E já saia respondendo o que tu não sabe. Então, de fato, o ponteirinho ele passou do 2, então o 2 é uma medida certinho. O 3, ele está em cima do 3 aqui. E o 0 é aquela coisa, né? É 0, mas podia ser um pouquinho mais, então tá ótimo. Leia tudo antes de responder. Então a medida de M é composta de 3 algarismos significativos. O algarismo 2 é correto, o mesmo ocorre com relação ao 3 e o 0 foi avaliado. Então tá aí, o cara olhou e falou, pode ser, quem sabe, talvez. Vamos lá, vem pra cá, vou subir aqui. Eu não
Eu transformei esse PDF em imagens, que me dá uma liberdade maior de ficar mexendo elas. Eu acho que eu vou fazer isso depois, tá? Mas com calma. A gente tem um livro inteiro para resolver, muita coisa. E para converter em imagens, eu só conheço, tem um site lá. Dá um trabalhinho, dá um trabalhinho. Então, é também significativo, tá? Você deve estar se perguntando: zero é ou não um algarismo significativo? Depende. Zeros à esquerda, a gente já viu que a esquerda do primeiro algarismo, diferente de zero, não são significativos. Porém, zeros à direita do primeiro algarismo, diferente de zero, constituem algarismos significativos desde que estejam enquadrados na definição apresentada. Ok, então zero à direita, aí já daí já a coisa já muda de figura. Então, vamos lá, copiar, mas é aproveitar um pedacinho. Zeros à direita, do primeiro algarismo diferente de zero, constituem, olha só tirar umas palavrinhas, Ctrl S, desde que estejam enquadrados na definição apresentada. Então, vou botar uma vírgula aqui, tem uma ressalva, desde que quadrados na definição apresentada. Acho que eu não escrevi nada errado, então tá bom. Vamos ver o que mais temos para cá. Observe a figura. Estou observando a figura. 0, 1, 2, 3. Vou assumir que sejam centímetros, não faço ideia. 3, alguma coisa. Não chega no 4, é fato. Passa dos 3,5, passa. 3,5 passa. 3,7 eu diria. A figura ilustra a medição do comprimento de um pedaço de giz, usando-se uma régua graduada em centímetros, sem subdivisões em milímetros. Tá bom, eu tenho que dividir na minha cabecinha. Podemos ler apenas a quantidade de centímetros, que é 3, ok, algarismo correto, mas devemos também avaliar o número de décimos de centímetros, que é cerca de 8. Tá bom. Algarismo duvidoso. Assim podemos expressar o comprimento do pedaço de giz como 3,8 centímetros. Note que qualquer outro algarismo escrito após o 8 seria um chute, sem nenhum significado. De fato, a gente já tá avaliando 8 ali já, e eu já disse que era 7, né? Mas eu tava vendo mal aqui. Parece 8. Parece 8 tranquilamente, de fato. Então, a partir fora isso, não tem muito o que fazer, né? Não tem o que afirmar. Então tá bom. Seria o meu chute, legal. Algarismos significativos nas operações com grandezas físicas. Tem que copiar isso, né, cara? Temos que copiar. Coisinha. Significativos no que? Nas operações com grandezas físicas. Ok, legal. Vamos observar como podemos determinar os algarismos significativos. Muito zoom? Então assim fica melhor. Algarismos significativos em resultados de adições, subtrações, multiplicações e divisões. Essa é a regrinha por zero, facilita. Vamos ver. Em adições e subtrações, na adição e na subtração de grandezas físicas, devemos deixar a resposta
com o menor número de casas decimais que aparecerem nas parcelas. Ah, tá. Sim, tu vai balizar pelo número que tem menos casas decimais aqui depois da vírgula. Então, se tu tivesse, sei lá... Isso foi uma coisa que o meu professor de laboratório reclamou que os caras não faziam, cara. Tu tem número lá 2,4, 3,28 e 5,3742. Tu vai fazer as tuas somas, as coisas, no final o teu número aqui, e aqui começa a questão de arredondamentos, né, que a gente tem que prestar atenção, vai poder, a resposta tem que ser ter só dois aqui, ou só um número depois da casa decimal, por conta desse daqui. Então, tá bom, então vamos lá. Vamos copiar o exemplo 1. Então, que legal, já começamos com exemplos. EX1. Eu tenho duas medidas. Eu tenho 2,4 kg, 2,4 kg, eu vou botar mais aqui, 3,28. Então, 3,28 kg. Legal. Somando essas coisas, e de cabeça é um caramba, né, cara? Tu poder escrever no caderno é mais agradável. Tá, 2 com 3 dá 5. 4 com 2 dá 6. Ah, mas tu viu a resposta lá, eu não. A gente tem calculadora também, né? Tem calculadora, é verdade. Isso aí daria 5,68, né, eu acho. Mas pega a calculadora aqui, que a gente não sofre tanto. Então vamos lá. 2,4. Nossa, para fazer essa conta. Cara, para fazer essa conta, para não errar essa conta. Se fosse no caderno eu faria tranquilamente e feliz, mas de cabeça começa a incomodar. 5,68. Qual o problema aqui? O problema é que só pode ter uma casa depois da vírgula por conta desse aqui, que é o que tem menos casas depois da vírgula. Então, a resposta também tem que ser com o menor número de casas. 5,68, vamos colocar aqui, 5, o quê? 5,7. Espera aí que eu coloquei espaço aqui, não sei porquê. Quilogramas. Se eu não tiver errado, bom, se tu faz a soma, tu tem que arredondar esse número aqui, esse 6 aqui, tá? Tu vai cortar fora o 8. Ali então tu faz um arredondamentozinho. 0,68 é quase 0,7. Então fica 0,7. Tá muito próximo de 0,7, 0,68. Próximo de 0,70, se tu quiser facilitar a tua vida. Eu acho que seria assim que ele faria. Vamos ver. Então tem uma casa decimal e outro tem duas. Deixando o resultado com apenas uma casa decimal, o menor número de casas, arredondando o 6 para 7, porque 8 é maior do que 5. Então a gente obtém o que? A regrinha, né? Vai ficar com 5,7 kg. Se esse livro aqui for seguir esse rigor nas questões, vai ser bem divertido de fazer e vai ser legal, né? Porque a gente prestar atenção em tudo mesmo para fazer as contas e tentar chegar na exata resposta do gabarito. Então, subtrair aqui. Então, vamos lá. Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2, o que a gente tem? Subtrair 2,23 metros de 5,673. Então, eu vou pegar 5,673 metros menos 2, não sei porque eu dou espaço ali, cara. 2,23 metros. Olha o corretor dessa jossa, eu desativei
tudo que eu podia, cara, e mais um pouco ainda, e ainda assim ele faz questão de me incomodar. O que vai acontecer aqui? Não faço a menor ideia, cara. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir a calculadora e vai fazer assim, ó, 5.673. Uma coisa que eu recomendo que vocês façam, quem pretende fazer um curso de física ou ficar interessado ou matemática, é comprar uma calculadora científica e começar a usar ela desde agora, pegar algumas aulas no YouTube aí e ir treinando, fazer algumas coisinhas na calculadora. De novo, quando chegar lá, quando tiver aulas de laboratório, tu vai ter que usar. Então, vai facilitar um terror a tua vida. Quando tu estiver fazendo essas continhas aqui, ela tem bastante função a mais que uma calculadora comum, né? Do tipo dessa daqui, assim. Então, aprender a mexer numa calculadora científica vai te ajudar bastante. E se tu tá preocupado com preço, uma calculadora dessas paraguaias ou, sei lá, que vem da China lá, que tudo hoje em dia vem da China, então não tem sentido falar. Uma calculadora que seja dessas baratinhas, tá? Que é uma marca paralela tentando simular a marca original, tipo uma Casio. Acho que tá uns R$ 25 uma calculadora dessas. E, por exemplo, eu comprei uma faz uns 8 anos, desse tipo, bem bagaceiro. Eu paguei R$ 10 na época. Então, tá funcionando até agora, tá? Impressionante como aquela porcaria funciona até hoje. E se tu aprender a mexer nela, cara, acredite, quando tu for fazer as aulas do laboratório, tu vai olhar e falar assim, tiver que fazer relatório e usar a calculadora, tu vai rir. Tu vai achar engraçadíssimo de alguns colegas que estão tendo uma grande dificuldade em mexer numa calculadora, né? Que ela apresenta, tu vai precisar assistir algumas aulas para aprender a mexer, né? Não é tão simples assim, mas que tu não vai compartilhar dessa dificuldade lá, né? Daí tu vai ter tempo para fazer outras coisas da vida, entende? É isso que eu tento preparar as pessoas, né? Se tu for fazer uma graduação, para que tu chegue nela e não sofra. Se tu estudar o conteúdo de física e matemática do ensino médio, mesmo que tu não pegue livros muito avançados, quando tu começar uma graduação, as tuas aulas iniciais de cálculo e de física vão ser infinitamente mais agradáveis. Porque tu vai estar habituado com tanta coisa e tanta coisa vai ser básico para ti, tu vai falar, não, beleza, isso eu já sei. Qual é que é o conceito mais avançado em cima desse? Qual é que é a visão mais avançada desse conteúdo aqui? Porque o conteúdo base eu sei. Então tu vai ter essas facilidades, a tua vida vai se tornar muito mais agradável e vai ter tempo para fazer outras coisas, vai ter tempo para se candidatar a ficar no laboratório, né? Mesmo às vezes um trabalho que não seja remunerado de início, sem uma bolsa, mas que vá ter proporcionar conhecer os professores e eventualmente conseguir uma bolsa e tudo mais. Então, por esse tempo que tu vai poupar de ter que estar revisando o conteúdo do ensino médio, né? Então, a tua vida vai ser muito mais fácil do que tu imagina, seguindo os meus belos conselhos. Então, vamos lá, 5.673 aí, menos 2.23. Quanto é que isso vai dar? 3,443. Olha só, a resposta está limitada a 2 casas depois da vírgula. Então, o que a gente vai fazer? Aqui seria o 344, né? O que ficaria. Esse 3 aqui é menor do que 5. O que isso significa? Que tu mantém o 4 aqui e não mexe nele. O jeito de pensar nisso, que 443 é mais próximo de 440 do que de 450. Então, mantém esse 44 aqui. Vamos lá, 3.44 é a minha resposta. 3,44, estou acostumado por causa do livro de matemática que estou resolvendo, que é em inglês agora, então ponto em vez de vírgula, enfim. 3,44 metros. Vamos lá. Verificar se dá certo. 3,443, 3,44. Deixando o resultado com apenas 2 casas decimais e mantendo a segunda igual a 4, porque 3 é menor do que 5, a regrinha de arredondamento para as casas decimais. Tu tem que decorar isso. Lamento,
Mas essa é uma informação que tu precisa decorar para conseguir fazer os arredondamentos de maneira correta e fácil e tranquila. Então, vamos lá. Se for 5 o próximo algarismo, depois do algarismo a ser arredondado, então esse deverá ser arredondado para cima. Alguns professores não fazem assim quando estão calculando as médias. Se tu tirou 7, e olha, tem gente que faz, cara, 7,55, ele não vai arredondar para cima. Não vai ficar 7, falei 55, né? Não vai ficar 7,6, não. Fica 7,5. Tá bom, é a vida, né? E já teve gente reprovando por décimo. Às vezes por centésimo, cara. Eu escutei uma história falando de um que reprovou por centésimo, mas não acreditei. Falei, não, o professor não ia ter reprovado por 0,01. Sabe? Não, eu não consigo acreditar. Eu só. Aquele tipo de história que todo mundo conta, mas não dá. Tipo, a história do professor que corrigiu. Era um professor que cobrava muito. Isso eu tive, essa história de um professor meu. Contaram que aconteceu isso, mas essa história não dá pra acreditar. Isso eu acho que se repete em tudo que é lugar. Na universidade eu ouvi isso contando a mesma coisa, que é o seguinte: o cara é tão rigoroso e tal, que um dia ele estava distraído, aplicou a prova, né? Todo mundo estava fazendo, largaram as provas em cima da mesa dele, e ele acabou corrigindo algumas provas antes de terminar o tempo, né? E aí ele acabou pegando o gabarito dele e deu 8 pro gabarito dele, porque ele não sabia que a prova que ele estava corrigindo era dele, não se deu conta. Isso é uma lenda urbana, pode ter acontecido alguma vez na vida? É, toda lenda tem um fundo de verdade, mas eu não acredito, cara, que tu vá pegar uma prova, por mais cansado que tu esteja, tu sabe. É a tua letra, pô, pelo amor. Sabe? Não tem como tu pegar uma prova. Minha letra é escrota. Se eu pegasse um gabarito meu, que eu resolvi aquela prova ali, e olhasse, eu sei que fui eu que escrevi aquilo. E então, cara, não tem como, não faz nem sentido, sabe? A lenda urbana, eu vi contando quando estava no ensino médio, de um dos meus professores, que era realmente. Ele circulava pingo no i. Se tu esquecia de colocar o pingo no i, ele ia lá e circulava. Então ele lia toda a prova, tá? E esses erros, uma vírgula, imagina eu, péssimo em português, imagina a quantidade de correções que eu tenho que nas provas. Eu tenho guardado as minhas provas pra não dizer que eu tô mentindo. Então, então era assim, mas a ponto de ter corrigido o gabarito dele e dado 8, eu duvido muito. Na multiplicação aqui e na divisão de grandezas físicas, sugerimos deixar o resultado com o número de algarismos significativos do fator que tiver menos algarismos significativos, podendo-se tolerar até um a mais. Então, soma e subtração, sempre o menor. Vai mandar, né, vai dizer quantos algarismos pode ter depois da vírgula. Em multiplicação e divisão, é sugerido e é tolerado um algarismo a mais. Então, vamos ver aqui. Exemplo 1, cara, de novo. Tá bom. Vamos lá. Isso pelo menos tem alguns livros que eu gosto, que eles não repetem os exemplos no capítulo. Se ele deu 200 exemplos, vai ter do 1 até o 200. Não é, mas um pedacinho era outro assunto. Aí a gente começa de novo. Exemplo 1, exemplo 2. Mudou de assunto dentro do mesmo capítulo. Exemplo 1, exemplo 2. Não, o cara vai para te saber quantos tu já viu. Esse aqui é o 20º exemplo que eu tô resolvendo, ou que eu tô vendo aqui. Tá aí, exemplo 20. Esse aqui começa a repetir. Não tem problema. Não tem problema. Esse é o exemplo 1 de novo. Exemplo 1. Foda-se. Então tá, calcule a área de um retângulo de 3,2 metros de largura por 4 de comprimento. Então tá. A largura do retângulo é
3,2 metros. E o comprimento, vou botar um C, me dá o direito de colocar um C ali por enquanto. Vamos lá, vamos só salvar isso aqui para não perder. E o comprimento é 4,293. Então tá. 4,293. Agora eu entendo que os meus professores levavam uma garrafinha d'água e toda hora tomavam um gole. É louco, cara, ficar falando por 2 horas, depois tu sai mal. Ainda mais tu não tá acostumado. Toma só um golinho ali, passa 5, 6 minutos falando direto e não dá nada. Então 4,293 e é isso aí. E a gente sabe que a área é a largura vezes o comprimento, L vezes C. E se a gente não sabe, a gente vai ficar sabendo. Esse é um dos problemas da física, que a matemática não consegue acompanhar. Os professores muitas vezes não conseguem acompanhar os conteúdos. Vocês vão ver isso, ou não, né? Quem não estiver assistindo a resolução do livro de física, de matemática lá, aí não vai perceber. Mas assim, quando tu tá no ensino médio, tu nota, cara, que tem coisa que te falta. Chega um momento ali que tu vê um conteúdo que o professor tem que te explicar, aquilo meio corrido, assim, ó, coisa de matemática, ele tem que te explicar corrido e falar, é isso, pessoal. Se virem aí. Ah, depois, um mês depois, tu vai ver aquilo em matemática, né, nas aulas de matemática. É engraçadíssimo isso, cara. Mas bem, acho que a área, essas coisas a gente viu no ensino fundamental. Então, paciência. Se não viu, se não viu, só lamento. Mas acho que a gente viu sim. Eu não lembro mais, cara. 20 anos atrás, eu tava no ensino fundamental. Olha o tempo. 20 anos atrás. Que loucura. Putz, como passa o tempo, eu já tô velho, cara. 20 anos atrás eu estava no ensino fundamental. É a vida, tá? Então, a nossa área vai ser esse 3,2 aí. 3,2 metros vezes 4,293 metros. Tá aí. Quanto é que vale a minha área? Não sei ainda, a gente já vai descobrir. E a nossa boa e velha calculadora, simplesinha aqui. Até eu vou ter que eu vou ter que baixar um aplicativo, um programa que simule um Acácio, dessas mais comuns, assim, bem bagaceira pra gente usar, porque vai chegar o momento que isso aqui não é o suficiente. Essa calculadora tem a parte científica dela, mas eu não gostei. Deixa eu ver aqui essa bosta. Olha aí, ó. É porcaria feia, cara. Putz. Ou eu tô muito acostumado com aquela Cássiozinha vagabunda, que aquele formato ali não me serve. Tá, então 3,2, parar de reclamar dessas coisas, vezes 4,293, né? Então tá aí, 4,293, 3,2, tá. O que eu tenho aqui? O menor é 3,2. Então isso aqui vai limitar. Eu posso ter uma casa decimal depois da vírgula ou duas. Porque duas é o limite. A recomendação deles seria isso daqui. Então a resposta mais acertada seria 13,7. E por que 7? Porque aqui depois do 7 a gente tem um 3. Então aqui a gente não arredonda, o 3 é menor do que 5, então não arredonda, o 7 mantém. Então seria 3,7 metro quadrado. Tá? Metro vezes metro, metro quadrado. Outra resposta, que não está errada também, segundo o autor, é 13,7. E aí tem mais uma casa decimal aqui. Agora, no caso, o 3 a gente vai usar, então daqui para cá a gente descartaria o 7 e o 6, né?
Então olha para esse 7 aqui, que é o próximo número depois do 3, né? O que vai ficar ali. 7 é maior do que 5, logo esse 3 a gente arredonda para 4. Então 13,74 metros quadrados também é aceitável como resposta, embora o 13,7 seja melhor, segundo o autor do livro, e provavelmente a regra geral. Então, vamos verificar o exemplo aqui, o que ele fez. 13,7376. 4 algarismos, 2 algarismos significativos. Então tá. O resultado deve ser dado com o menor número de algarismos significativos dos fatores, que é 2. Tá? Fator aqui, tá aqui você. Temos o 2. Assim, arredondando o 3 para 4, porque 7 é maior do que 5, obtemos 14 metros quadrados. O que? Eu entendi bem? Eu entendi bem, eu não entendi bem. Eu não entendi bem. Então eu não entendi. Então vamos lá. Na multiplicação e na divisão de grandezas físicas, sugerimos deixar o resultado com o número de algarismos significativos do fator que tiver menos algarismos significativos, podendo-se tolerar até um a mais. Português básico, interpretaçãozinha básica. Tem 2 algarismos significativos o menor. A minha resposta aqui estão os 2 algarismos significativos no máximo. Então é isso, não depois da vírgula, mas simplesmente algarismos significativos. Então, como eu deixei aqui fácil para a gente visualizar, o limite é 2, é o mínimo, né? Assim, ó, o mais aceitável. Então, 13,7, o 7 é maior do que 5, a gente arredonda para 14, como eu ia dizendo. Deixei pronto aqui para a gente fazer certinho. Já neste caso, eu posso deixar um a mais. Então, ficaria com 3 algarismos significativos aqui. Então o 7 fica, e esse 4 aqui não vai ajudar em nada, é menor do que 5, então você mantém o 7. Então a resposta mais adequada seria 14, e a outra, segunda aceitável, seria 13,7. Vamos verificar aqui. Exatamente 14 e 13,7. Então tá bom. Agora eu entendi tudo. Vamos para o exemplo 2. Determinar o comprimento de um terreno retangular de 20,2 metros de largura. Então, largura é igual a 20,2 metros. E o comprimento vai ser quanto? Comprimento... já mudou a coisa. De largura cuja a área... Putz, a área quer saber o comprimento. Então, o comprimento, não sei. Coloca assim, não sei. E a área, eu sei. Eu sei a área. A área é igual a 450 metros quadrados. Então, 450 metros quadrados. Aqui, eu não quero pesar a mão, porque assim, eu já resolvi tantas questões desse tipo aqui na vida, que pra mim pode parecer muito fácil, óbvio, tudo isso daqui, e eu tá indo rápido demais. Coisa que eu não fiz no livro de matemática, porque geralmente os conteúdos, quando eu tinha dificuldade em matemática, eu só revisava rapidinho e voltava para fazer as coisas de física. Eu nunca pegava livros de matemática assim para resolver, tá? Eu resolvi um inteiro do primeiro ano, mas é bem simplesinho, assim, nada muito marcante para mim, que tivesse apresentado tanta dificuldade quanto os livros de física que eu resolvi até hoje, né? Então, é um conteúdo que eu vi menos, logo eu tenho mais dificuldades, aí eu vou com mais calma, e tem coisas que eu sei que são
importantes, eu sempre estou chamando a atenção. Agora, na física, como eu já resolvi outros livros, eu já fiz um montão de questões, talvez eu corra um pouco nesse começo aqui, coisa que eu não devia estar fazendo. Do tipo essa questão de área aí que a gente está vendo agora. Para mim é básico, já resolvi tantas questões desse tipo aqui que eu olho e falo, ah, tá, grande coisa. Mas para quem está começando a resolver livros de física pode ter dificuldade nisso e não tá entendendo o que tem que fazer. Mas assim, a gente vai resolver um monte dessas questões aqui. A gente vai resolver esse tipo de coisa nos livros de matemática, no livro de matemática que eu estou fazendo. Então, não te preocupa, porque quando eu ver que tem alguma coisa interessante, eu vou fazer com mais calma, todo passo a passo e tal. Não vou correr tanto assim. Nesse caso aqui, ele deu pra gente o comprimento, ele deu a largura, ele quer saber o comprimento e ele deu a área pra gente. A gente já sabe da questão anterior que eu fiz, ou deu uma delas, né? Que a área é a largura vezes o comprimento. No nosso caso aqui, 450 metro quadrado é igual a largura que é 20,2 metros. Opa, não é mais, é vezes o comprimento. Então, o que eu posso fazer para isolar a minha variável c aqui? Minha incógnita. Eu vou primeiro simplificar esse metro quadrado aqui. Pera aí, vamos copiar, vamos fazer passo a passo, né? Fazer passo a passo. Bonitinho. Vamos colocar aqui. Simplificar aqui esse metro quadrado, que é... Aqui seria metro vezes metro. E aqui eu tenho metro aqui multiplicando, ou tá por aqui, ele vai embora. Eu sempre tenho dificuldade, é complicado, né? Unidade eu nunca parei para olhar como é que realmente acontecem as simplificações, né? Tu tem metro quadrado. Eu nunca parei para olhar como é que tu simplifica as coisas. Eu vou ter que dar uma olhada nas coisas de unidades aqui. Realmente é um conteúdo interessante. Eu não sei fazer, eu não sei porquê. Tu pode fazer essas simplificações, né, de metro quadrado, mas no próximo vídeo eu descubro e falo para vocês. Então tá, mas voltando aqui pro básico, tá? Só seguindo a regra, né? Então eu tinha metro aqui desse lado, metro aqui do outro, eu trato isso como se fosse um número, só fiz uma simplificação e foi-se embora. Agora, para me livrar desse 20,2 que está multiplicando o C ali, que é o que eu quero saber, eu divido os dois lados por 20,2. Então eu vou ficar com C, já vou deixar do lado esquerdo, que é o padrão. Pega a calculadora e vamos lá, 450 dividido por 20,2. 22, nossa, aqui a coisa deu uma coisinha grande. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para os números e quem está limitando nós aí nessa brincadeira. Aqui eu tenho 3 algarismos significativos e aqui também 3 algarismos. Então a resposta, o mínimo, seriam 3. 22,3, né? Esse 27, esse 7 é maior do que 5, ele vai ser cortado fora, então a gente vai arredondar levando em conta ele, né? Então o 2 vai ficar 3. Então a minha resposta com 3 algarismos significativos seria 22,3 metros. Essa é a minha resposta. Eu poderia também, né, colocar mais um algarismo. Então 22, volta para cá. O 2 volta a ter alguma utilidade aqui. Teria 4 algarismos significativos, né? Os 3 estão aí e o quarto seria o 7 aqui.
Então, como depois desse 7 tem outro 7, e esse outro 7, se vocês acreditarem em mim, é maior do que 5. Então esse 7 aqui que está do lado 2 vai tornar-se 8, e isso metros. Então 22,28 ou 22,3. Tá aí a nossa resposta. Vamos verificar se o fechar isso aqui. Vamos ver se o autor chegou na mesma coisa que a gente, né? Importante ele ter chegado. Vamos lá. Vamos lá. Fez a continha, bacana. 450 metros quadrados dividido por 20,2 metros. Tá aí. 22,3. Devemos deixar o resultado com os 3 algarismos significativos. Tá aí, 22,3. Ou um algarismo a mais, né, que a gente colocou lá. A principal finalidade desse item não é exigir o rigoroso respeito aos algarismos significativos em todos os cálculos, mas evitar abusos na quantidade de algarismos presentes nos resultados obtidos. O resultado da divisão de 450 por 20,2 não pode ter tanta precisão como os 22,277228 metros fornecidos pela calculadora. Tá? Porque o equipamento que tu estaria fazendo essa medida para te ter uma precisão desse tipo, aí é impressionante. 22 metros, 20 centímetros, né? Seria 20 centímetros depois. Porque se tu multiplicar por... eu não vou, esquece. Quanto mais bobagem eu falo, quanto mais eu olho pro número. Mas se eu estivesse procurando converter aqui para saber quantos centímetros, seriam 27, né? 22 metros, 27 centímetros. E aí teríamos os milímetros ali. Não sei. Uma hora a gente descobre. Vai ter muita questão para fazer aqui. Porcaria. Grandeza física escalar. Conteúdo bom para um próximo vídeo. Vocês não concordam? Pra gente encerrar bonitinho por aqui. E aí eu tirar as dúvidas que eu tenho. No próximo vídeo a gente responde elas. Uma delas é olhar para esse número aqui e falar nas próximas casas o que seria centímetro, qual é a precisão em centímetros, em milímetros, em décimo de milímetro e assim por diante. Então, no próximo vídeo eu terei essas respostas, eu espero. E a gente vai seguir aqui com grandezas não, meu amor, grandeza física escalar.